Bom dia, pessoal. Seguindo aqui a nossa série de vídeos, Sprint Final AB42, primeira fase, faremos aqui a nossa dica 11. Hoje, especificamente, um tema afeto ali ao processo civil, mas também que pode aparecer na prova de ética, que é especificamente em relação à questão da procuração, a necessidade de procuração para os advogados e a regulamentação disso aqui no CPC, certo? Então, primeiro ponto, só para nós contextualizarmos, quando você vai aqui no CPC a partir do 103, ele vai tratar dos procuradores. Quando a gente atua no processo, atua ali em nome da parte, a gente necessita de um documento que vai nos dar aqueles poderes, que vai nos possibilitar atuar em nome de determinada parte, do cliente, do assistido, entendeu? E qual documento é esse? É justamente a procuração. Então a procuração é um documento que pode ser documento público ou documento particular, que vai nos autorizar, que vai nos conceder poderes para atuar dentro do processo em nome de determinada pessoa. A pessoa aquela que nos outorgou aqueles poderes pela procuração, certo? Então, assim, quando você vem aqui no artigo 104, olha o que ele diz. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então, a gente tem que dividir esse 104 aqui em duas coisas. Primeiro ponto, a regra geral. Regra geral é, o advogado só pode atuar com procuração. Com procuração assinada pela parte, lhe concedendo poderes, que podem ser poderes gerais e poderes específicos, que nós veremos no artigo seguinte. Regra geral, eu só posso atuar com procuração. Ah, Judásio, e em determinado contexto, mesmo sem procuração, eu posso atuar? Sim. Aí é a segunda parte do artigo. Então, por isso que a gente tem que dividi-lo aqui em duas hipóteses. Então, se for para evitar preclusão, decadência, prescrição, ou para praticar algum ato urgente, eu posso agir, eu posso atuar, mesmo sem procuração. Então, regra geral, eu preciso da procuração me autorizando. Agora, se for para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar algum ato urgente, eu posso atuar sem procuração. Certo, eu posso atuar sem procuração porque é uma situação ali urgente. Mas o que é que eu tenho que fazer depois? O parágrafo 1º nos indica. Então, depois, eu tenho que, no prazo de 15 dias, exibir essa procuração. Prazo de 15 dias, que é prorrogável por igual período, por despacho do magistrado, eu vou ter que exibir a procuração no prazo de 15 dias. Então, regra geral, necessidade de procuração. Exceção, é possível atuar sem procuração para evitar preclusão, decadência, prescrição ou praticar ato urgente. Mas nessa segunda hipótese, no prazo de 15 dias, ou prazo prorrogável ali pelo magistrado, eu tenho que juntar a procuração, certo? Eu tenho que juntar a procuração. Ok, Judásio, aí eu não juntei a procuração. O que é que acontece? Se o ato não for ratificado, ou seja, pela juntada da procuração posteriormente, ele será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado. Então, vamos supor, por exemplo, que eu protocolei uma petição inicial, certo? Sem procuração. Mas eu protocolei inicial porque era para evitar, eu estava sem a procuração ainda, mas para evitar a prescrição, porque estava lá no último dia do prazo prescricional e o protocolo da inicial, ele tem um condão de interromper o prazo prescricional. Na verdade, tecnicamente não é o protocolo, mas retroage a data do protocolo. Aí seria um tema para um outro assunto, certo? Então, juntei. Passou 15 dias, não juntei a procuração, certo? O que é que vai ser considerado? O ato não ratificado, ele é considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado. Ou seja, se eu protocolei aquela inicial em nome de A, ela será considerada ineficaz. Ou seja, como se ela não existisse relativamente àquele em cujo nome foi praticado. Ou seja, em relação a A, como ele não me deu a procuração, como eu não juntei a procuração, é como se essa inicial aqui não existisse. E na prática, qual seria o efeito disso? A ocorrência da prescrição. Porque, como eu disse para vocês, o protocolo da inicial que vai gerar a interrupção da prescrição. O efeito retroativo da interrupção é a data do protocolo. Como no exemplo que eu dei, estava no último dia do prazo prescricional, eu não juntei posteriormente a procuração, o ato é ineficaz, logo a prescrição vai ter ocorrido. Entende o efeito prático disso aqui? Então, o 104. Então, para nós resumirmos. Regra, procuração. Situações aqui específicas, é possível que eu atue sem procuração, desde que eu junte a procuração no prazo de 15 dias. Se eu não juntar a procuração e eu não ratificar, o ato será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado. Será considerado ineficaz. Passando essa primeira parte, entendendo que a procuração é a regra, certo? Agora nós temos que entender no artigo 105 os poderes. Como eu disse, a procuração é o documento, é o ato ali através do qual a parte, o cliente, o assistido, ele te concede poderes
para que você atue enquanto advogado, certo? Para que você atue enquanto advogado. E quais poderes são esses? Quais poderes que me são dados pela procuração? Primeiro, a procuração geral para o foro, outorgada, lembrando que pode ser por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Então, a procuração outorgada para o foro, ou seja, para a atuação processual, te possibilita a praticar todos os atos do processo. Todos os atos necessários ao andamento do processo, ao fiel andamento do processo, a consecução da finalidade do processo. Só que se você pegar aqui, tem um exceto. E ele vai listar uma série de poderes. Exceto, aí ele traz uma série de poderes. E coloca aqui, isso é o que nós vamos chamar de poderes específicos. Esses poderes específicos que estão aqui em vermelho, então a procuração me dá poderes gerais. Poderes gerais. Para eu atuar no processo, fazer tudo o que for necessário. Exceto citação, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito, receber da quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência. Isso é o que nós chamamos de poderes específicos. Estes poderes específicos têm que constar em uma cláusula específica. Então, estes poderes especificamente, eles precisam constar de cláusula específica. Se não tiver expresso na procuração, numa cláusula específica, a gente não pode fazer isso. Eu não posso agir, certo? Então, assim, eu tenho os poderes gerais, sim. Mas esses poderes específicos só se tiver uma cláusula específica. Por exemplo, transigir. Transigir é o quê? Negociar, fazer acordo. Eu vou lá, representando a parte, fazer uma audiência de conciliação, por exemplo. A parte não compareceu. Na minha procuração, eu não tenho esse poder específico. Aí eu vou lá, eu, advogado, faço o acordo, assino em nome da parte. Esse acordo não é válido, porque eu não tinha o poder específico para transigir em nome da parte, certo? Então é essa questão. Então eu tenho aqui, a procuração me dá os poderes gerais para atuar no processo, mas esses poderes específicos tem que estar em uma cláusula específica, certo? Então o 105 ele traz basicamente isso. Os parágrafos ele traz aqui algumas observações, então aqui procuração ela pode ser assinada digitalmente, certo? É uma possibilidade, na forma da lei. Eu tenho que conter o nome do advogado, o número da OAB e o endereço do advogado. Se o outorgado, ou seja, se o advogado ele compõe uma sociedade de advogados, a procuração também tem que conter o nome dessa sociedade. O registro na OAB, endereço completo. Aqui, gente, um ponto, inclusive, para trazer para vocês a observação, trazido, inclusive, pelo próprio Estatuto da OAB. Quando você tem uma sociedade de advogados e você contrata, por exemplo, ali determinados advogados, você não pode outorgar uma procuração para a sociedade, de modo que qualquer advogado que compõe a sociedade possa atuar, certo? De forma genérica. De forma que a procuração está lá, a outorgante e a sociedade X como outorgada, entendeu? Não pode. O que é que tem que acontecer? Você tem que nominalizar, individualizar os advogados que terão poderes para atuar naquele caso. Então, eu tenho 20 advogados na sociedade, certo? Naquela procuração especificamente de A, eu só tenho o advogado 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, mesmo que os outros 15 advogados componham a sociedade de advogados ali, só esses 5 que estão individualizados na procuração, poderão atuar naquele processo. Óbvio, eles podem subestabelecer? Pode. Eles podem fazer o subestabelecimento, mas, em tese, eles não podem atuar, a não ser que tenha o subestabelecimento. E o parágrafo 4º é o seguinte, gente. A procuração outorgada para a fase de conhecimento, ela vale para todo o processo. Ela é eficaz para todas as fases do processo, inclusive na fase de cumprimento, de execução. A não ser que na própria procuração tenha a disposição expressa em sentido contrário. Basicamente, aqui para a gente interpretar esse parágrafo 4º a procuração, ela, em regra, tem prazo indeterminado. E vale para todas as fases do processo. Prazo indeterminado e vale para todas as fases do processo. A não ser que a própria procuração tenha lá uma cláusula em sentido contrário. Então, você prevê lá uma cláusula dizendo que, na verdade, aquela procuração ela só vale até a primeira instância. Ou seja, depois que for sentenciado para ir para o tribunal apresentar recurso,
Aí tem que ser uma nova procuração, entendeu? Mas se nada disso for dito, ela tem prazo indeterminado e vale para todas as fases do processo. Primeira instância, segunda instância, conhecimento, recursal, a fase de execução, de cumprimento, entende? Mas, obviamente, que isso pode ser modificado na própria procuração. Aqui, gente, só um ponto que eu trouxe do subestabelecimento. Como eu disse para vocês, eu recebo a procuração, por meio da procuração eu recebo alguns poderes para atuar dentro do processo, certo? Para atuar em nome da parte. O subestabelecimento é a possibilidade de o próprio advogado que recebeu aqueles poderes subestabelecer aqueles poderes, compartilhar aqueles poderes com outros colegas. O exemplo que eu dei, inclusive, da sociedade de advogados. No subestabelecimento, a gente vai ter aqui duas observações. A gente tem um subestabelecimento com reserva de poderes, subestabelecimento com reserva, ou seja, eu recebi os poderes. Aí eu vou subestabelecer para um colega de trabalho, mas eu vou estabelecer com reserva, ou seja, eu estou compartilhando com você, mas eu ainda estou também resguardando esses poderes. Na prática, quer dizer o seguinte, os dois terão ali os poderes para atuar, certo? Quando tem essa reserva de poderes. Então, os dois terão esse poder para atuar. Eu posso fazer também um subestabelecimento específico. Por exemplo, para que uma pessoa faça só uma audiência, ou para que ele faça só a contestação. Vamos pensar no contexto de uma audiência que vai acontecer de forma presencial em um outro estado, certo? Eu vou lá, entro em contato com o advogado daquele estado, subestabeleço para que ele faça aquela audiência, só para aquilo, entendeu? Então, aqui é o subestabelecimento com reserva. E existe o subestabelecimento sem reserva de poderes, que na prática, na verdade, gente, o subestabelecimento sem reserva, ele é uma renúncia. Você está renunciando aos poderes, mas já está repassando para outro. Porque na prática você fala assim, eu não quero mais esses poderes. O subestabelecimento sem reserva é isso, eu não quero mais, estou passando para outra pessoa. Ou seja, na prática você está renunciando. Só que diferente da renúncia pura e simples, que você só renuncia, aqui você está já renunciando e passando para outra pessoa esses poderes, certo? E pensando aqui, inclusive, como a gente já falou em renúncia, até para especificar, depois para vocês darem uma aprofundada, que aparece muito em prova, vê o artigo 5º do Estatuto da OAB, que ele fala justamente isso. Quando o advogado ele renuncia ao mandato, à procuração, e o subestabelecimento sem reserva de poderes é uma hipótese de renúncia, ele ainda fica vinculado ao processo durante 10 dias. Então, renunciei. Renunciei, já estou livre? Não. Durante 10 dias ali após a renúncia, após a comunicação da renúncia feita à parte, durante aqueles 10 dias você ainda está vinculado ao processo. Você ainda está vinculado ao caso. A não ser que dentro desses 10 dias, a parte já contrate um outro advogado. Aí não, é outro advogado que vai atuar. Mas, se durante esses 10 dias ela não contratar um novo advogado, você ainda está vinculado. Então, se ainda acontecer alguma coisa dentro do processo, se tiver algum prazo ali dentro desses 10 dias para ser observado, você ainda tem que atuar. Depois dê uma olhadinha no artigo 5º do Estatuto da OAB. Mas era basicamente isso para nós vermos aqui em relação à procuração. Falamos do subestabelecimento também, da renúncia de forma geral, né? E da necessidade desse prazo aqui de vinculação ainda de 10 dias. Faremos agora uma questão aplicada pela FGV no exame 40 para fixação. Júlio, que é um advogado inexperiente, preocupado ali com a possibilidade de perder o prazo para contestação em favor de Roberta, sua cliente que está viajando, indaga você se ele deve esperar o retorno de Roberta, que esqueceu de fornecer procuração. Então, Júlio está num contexto de ele precisa oferecer contestação, mas ele está sem procuração. Lembrando que se você perde o prazo para oferecer contestação, você tem o quê? A preclusão temporal, que vai gerar aqui também revelia. Como não vai apresentar a defesa, a gente vai pensar ainda em revelia. Nesse contexto, Júlio perguntou a você, né? Qual a orientação que você daria para Júlio? Vamos lá. Letra A. Júlio pode oferecer contestação, independentemente de procuração. Sim. Como é uma situação aqui que, para evitar preclusão temporal, ele pode. É o que a gente viu no artigo 104 do CPC. A regra tem que ter procuração. Mas, para evitar preclusão, decadência, prescrição, ou para praticar ato urgente, você pode atuar sem procuração. Mas aqui a questão, desde que junte um instrumento de mandato, um instrumento aos autos, no prazo de 15 dias, para evitar preclusão. Exatamente o que nós acabamos de ver. Exatamente as disposições do artigo 104 do CPC. Veremos só o erro das outras. Júlio pode oferecer contestação, independentemente do instrumento de mandato,
apenas se a parte contrária concordar. Não há essa necessidade de concordância. A gente acabou de ver o artigo 104 e em nenhum momento ele fala dessa necessidade de concordância da parte contrária. Até porque na prática é muito difícil que ele concordasse, mas não é um requisito legal. Letra C. Júlio deve aguardar o retorno de Roberta, tendo em vista que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Como regra, essa aqui é a regra geral, mas nós vimos que há exceções. E uma das hipóteses excepcionais é justamente para evitar preclusão, que é o caso aqui de Júlio. Júlio... gente, a letra D, o que é que ela faz? Para não confundir muito a cabeça de vocês. Ela fala que se for direitos disponíveis é uma coisa, direitos indisponíveis é outra coisa. Que, se for direitos disponíveis, pode oferecer contestação, mesmo sem procuração. Agora, se for indisponível, tem que aguardar Roberto. Veja, a gente acabou de ver o 104, ele não faz nenhuma diferenciação. Se o direito discutido é disponível ou indisponível, entendeu? Não faz. Ele só traz a regra geral de que é a necessidade de procuração, a regra geral que é a necessidade de procuração, e traz as exceções que é a possibilidade de você atuar sem a procuração, desde que você junte a procuração no prazo de 15 dias posteriormente. Certo? Então, portanto, a letra A é a nossa resposta. Espero que tenham gostado e espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, certo? Só deixar nos comentários. Peço que se inscrevam também no canal. Ative o sininho de notificação, porque assim que o vídeo for postado, vocês já receberão e já estarão cientes para poder acompanhar toda a nossa série de vídeos aqui, toda a nossa série de dicas. E um grande abraço a todos. Tchau, tchau.